Aleluia! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, vai saber o horário que você vai estar assistindo essa ministração nesse dia, né? Hoje é o nosso 28º dia de propósito, queridos, para esse ano de 2021. E eu quero lembrar você qual é o nosso propósito. O nosso propósito, queridos, é fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Mas para que a gente viva, queridos, esse ano, o melhor ano da nossa vida, precisamos estar com Deus, viu, queridos? E eu sei que você deve bater no peito e dizer, mas eu estou com Ele. Mas, queridos, não só estar, como também conhecê-lo, né? Conhecer um pouco mais a Deus. E nós conhecemos mais a Deus, queridos, quando nós passamos tempo lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, para quando as situações vierem diante de nós, nós praticarmos essa palavra, nós termos uma resposta, uma reação certa, né? E essa reação vem através do conhecimento. Precisamos ter o conhecimento e a revelação de quem Deus é, de como o Senhor se manifesta, né? Então tudo isso nós vamos aprender e desfrutar nesse ano de 2021, amém? Ontem o Senhor falou algo comigo, para todos os dias, então, agora quando formos iniciar, nós começamos com uma breve oração. Então, eu antes de adentrar aqui já nos capítulos, eu já quero ministrar uma oração sobre a sua vida, tá bom? Então vamos lá, Pai, nós te agradecemos por esse momento. Somos gratos ao Senhor, Pai, por essa oportunidade, mais uma manhã que o Senhor nos concede, mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede. E nós somos gratos ao Senhor porque estamos vivos, Pai. Nós pedimos ao Teu Santo Espírito que nos conduza em todas as coisas, Pai. O Teu Santo Espírito nos dando o direcionamento, Pai. Também pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, que gere em nós, Pai querido, fome e sede de Te conhecer todos os dias, Pai. Senhor, eu ministro sobre a vida de cada um que está assistindo agora, Pai, para que cada um seja alcançado por Você, para que cada um seja alcançado pelo Senhor de uma maneira sobrenatural e extraordinária, para que eles possam se despertar, Senhor, para que eles venham Te conhecer e Te conhecer mais e mais, Pai, para que eles venham reconhecer que Tu és Senhor, Pai, e que fora de Ti, ó Deus, não há salvação, não há vida, fora do Senhor não tem como sermos completos, felizes e plenos, Pai. Eu ministro sobre eles um dia de bênção, Senhor, um dia onde eles experimentarão o Teu sobrenatural. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém? Amém. Então vamos lá. Tá vendo que todos os dias ou quase todas as semanas o Senhor vai incrementando algo, né? Já mudamos o horário do devocional, estamos acrescentando uma oração aqui e hoje então vamos para o nosso 28º dia. Ontem nós paramos no capítulo 29. Se você está vindo comigo nessa jornada aí do livro de Êxodo, você percebeu que desde mais ou menos ali do 20º capítulo para cá, nós temos feito muita leitura na íntegra da palavra, porque o Senhor disse, né? E o Senhor estava ali dizendo a Moisés, lembra que Moisés, vou fazer um resuminho aqui para você, Moisés passou 40 dias e 40 noites, hoje inclusive nós vamos continuar, né? Com mais um restante de instruções ali que o Senhor falou com Moisés, mas durante esses 40 dias e 40 noites, queridos, o Senhor falou muita coisa para Moisés, né? Entregou as 2 tábuas, você vai ver hoje também, nós vamos falar sobre isso mais uma vez, o Senhor menciona nesses capítulos do devocional de hoje. E, queridos, tem muita preciosidade. O Senhor foi detalhista, o Senhor levantou pessoas, o Senhor escolheu pessoas para que pudesse estar fazendo essas peças que Ele pediu do tabernáculo, né? Então, queridos, muita preciosidade. E hoje teve algo que chamou muito a minha atenção, porque eu já ouvi um hino que você deve conhecer, ele não é muito recente, quem canta é um cantor chamado Thales Roberto, e ele fala em uma dessas suas canções que uma história, ele fala bem assim, num trecho, né? Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Você já ouviu essa canção? Escrita pelo dedo de Deus. Pois é, linda. Aí sabe o que eu percebi hoje? Que tem um texto aqui no nosso devocional, né? Que é quando o Senhor entrega as tábuas para Moisés. A palavra diz que as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Fiquei maravilhada. Queridos, eu fiquei maravilhada. Porque é o que eu tenho falado aqui.
Às vezes, queridos, a gente pensa que já tem um conhecimento pleno de Deus, mas quando a gente mergulha nessa palavra, a gente vai vendo detalhes de coisas que nós vivemos durante o nosso dia a dia, em hinos, né, em ministrações, e a gente vai vendo que está tudo na palavra, está tudo na palavra de Deus. Queridos, tem tanta preciosidade aqui, você vai descobrir tantas coisas nesse ano de 2021, sabe, que o Senhor é, o que o Senhor faz, como Ele se manifesta. Então, assim, tudo isso para que a gente viva o melhor de Deus, queridos. É um 2021, o melhor ano da nossa vida, que vai deslanchar outra década, né? Outros muitos anos diferentes em nossa vida. Então, a importância de você considerar mesmo essa palavra e fazer dessa palavra assim o seu alimento, o seu sustento, porque assim sua vida vai mudar não só no ano de 2021, mas como daqui para frente, tá bom? Seja muito bem-vinda, minha irmã. Muito bom dia, viu? Então, vamos lá. Nós então vamos hoje para o capítulo 30, ontem paramos no capítulo 29, estamos em Êxodo, e também quero falar para você que se você está pendente com algum dos vídeos, né, do cronograma até aqui, todos estão disponibilizados no feed aqui do Instagram e do Facebook, tá bom? Então você fica à vontade, dá para você assistir e se atualizar e vir com a gente aí para viver o melhor ano da sua vida. Vou frisar isso para você porque eu declaro mesmo e ministro sobre a sua vida coisas extraordinárias acontecendo nesse ano, tá bom? Então vamos lá, queridos, capítulo 20, então Deus continuou dizendo a Moisés sobre o que ele deveria fazer, ok? Só que hoje nós já estamos no resumão, tá bom? Estamos aqui naquele caderninho onde fazemos as anotações, lembra? Porque hoje já deu para fazer os resumos daquilo que o Senhor estava dizendo. Agora, quando o Senhor disser mesmo, né, aqueles versículos específicos, nós vamos estar fazendo a leitura, como eu já mencionei para vocês, tá bom? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém? Então vamos lá. Então, capítulo 30, o Senhor continuou dizendo a Moisés o que ele deveria fazer. E ele ordenou que ele fizesse um altar, veja bem, que ele fizesse um altar, e nesse altar ele teria medidas e materiais específicos que seriam feitos. Você se lembra que ontem também mencionamos sobre isso, né? Medidas específicas de coisas do tabernáculo que o Senhor mencionou, medidas da cortina, o material que ia ser usado nas argolas, o Senhor muito minucioso sobre cada coisa. E detalhe, tá? Ontem o Senhor estava dizendo para Moisés o que era para ser feito, ainda não foi feito. Você vai ver hoje ainda o que vai acontecer, tá bom? Então aqui mais uma vez o Senhor dizendo para Moisés o que deveria ser feito, né? Continuou dizendo. E ele diz que nesse altar, queridos, ia ser colocados em frente, esse altar ia ser colocado em frente, a Arca da Aliança, ia ter um véu e esse altar ia ser colocado em frente à Arca da Aliança. Seja bem-vinda, Fabi, bom dia. Queridos, e o que aconteceu? Ali o Senhor encontraria com Moisés, foi isso que o Senhor falou. E o Senhor continuou mais, disse outras direções para Moisés. Olha, Arão deverá queimar todos os dias incenso aromático aqui para mim, todas as manhãs e todas as tardes. Esse incenso será queimado continuamente perante o Senhor. E todas as vezes, pelo menos o Senhor disse, né, que isso seria contínuo, né? Uma vez por ano, Arão então vai fazer uma cerimônia de propiciação. Propiciação de quê, querido? Dos pecados do povo, né? Ele iria pegar o sangue dos animais sacrificados para tirar os pecados do povo. E tudo isso, como eu disse, feito de geração em geração, né, para que o povo fosse perdoado. Até que nós vamos ver que vai chegar o Novo Testamento, né, queridos? Mas aqui no Antigo era assim que se fazia. E o Senhor diz que esse altar seria o Santíssimo Altar do Senhor. Continuando o capítulo 30, o Senhor disse mais uma coisa para Moisés. Quando você fizer a contagem, talvez na sua versão esteja recenseamento, né? Quando ele fizer o recenseamento dos filhos de Israel, a contagem, ele deverá falar para cada um que eles vão ter que pagar pelo próprio resgate da sua alma. E o que eles deveriam fazer? Cada um vai contribuir com 6 gramas de prata, talvez na sua versão esteja meio ciclo, né, de prata. E todos aqueles que tiver mais de 20 anos, então, vão passar por essa contagem e vão ofertar ao Senhor para que nenhuma praga venha sobre eles. É isso que diz a palavra do Senhor, queridos. E Moisés, então, vai receber essas ofertas para que eles paguem pelos seus pecados, e essas ofertas seriam usadas aonde? No tabernáculo, tá vendo? Olha as estratégias chegando aqui. O Senhor continuou dizendo, faça uma bacia de bronze com a base de bronze. Qual o propósito, então? Essa bacia vai servir de lavatório. Para sempre que Arão e seus filhos vierem oferecer sacrifício, eles vão ter que lavar suas mãos e os seus pés. Para quê? Porque senão eles morrerão.
Isso mesmo, morrerão, diz a palavra assim, radical. Isso, queridos, mais uma vez o Senhor diz, é uma lei permanente que deverá se perpetuar de geração em geração. O Senhor disse mais uma coisa para Moisés, para ele fazer o óleo da unção. Olha que poderoso aqui. Aí o Senhor disse o que ia ter nesse óleo da unção. Ele disse o seguinte, ó, você vai pegar as especiarias mais finas que tiver. Você vai pegar 6 quilos de mirra líquida, você vai pegar 3 quilos de cálamo aromático ou de canela, né, para especificar para você, 3 quilos de cássia aromática, que aqui nesse caso era cana, viu, queridos? Isso mesmo, cana aromática, e 5 litros de azeite de oliveira. Essa mistura, queridos, específica, o Senhor disse então para que ele pegasse, entregasse aos perfumistas para eles prepararem essa mistura com aroma. E olha que poderoso que ficou aqui no versículo 26 ao 30 do capítulo 30, olha o que o Senhor disse, olha, versículo 26. Aqui, ó, olha o que o Senhor falou para ele, use o óleo sagrado para ungir o tabernáculo, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de incenso, o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Olha que poder isso aqui, para ungir tudo, foi o que o Senhor falou. Desse modo você vai consagrar todas essas coisas e elas se tornarão santíssimas e tudo que tocar nelas se tornará santo. Use também o óleo da unção para derramar em Arão, nos seus filhos e consagre-os para me servirem como sacerdotes. Diga aos israelitas, este será o meu óleo sagrado para unção de geração após geração. Ele não deverá ser usado para ungir o corpo de nenhum outro homem. E não fabriquem óleo parecido, né, com a mesma fórmula, porque esse óleo é sagrado e assim deve ser considerado. Qualquer pessoa que preparar óleo com essa fórmula, o Senhor disse, será eliminado do meio do meu povo. Viu aí que poder? Eu gosto dessas coisas, sabe? O Senhor é bem específico, né? Eu amo essas coisas quando o Senhor diz assim, eu amo realmente, eu passo os detalhes para você, tá bom? Então, continuando, queridos, já vamos finalizar capítulo 30. Então, o capítulo 30 vai terminar dizendo o seguinte, o Senhor mais uma vez dizendo para Moisés, né? Para ele fazer um incenso agora, antes era o óleo, agora ele vai preparar um incenso com misturas aromáticas. E esse incenso, queridos, ele pediu para que colocasse bálsamo, ônica, gábano, né? Que era uma resina medicinal da época, e incenso puro, todas nas mesmas medidas, em quantidades iguais. Pediu para temperar com sal, puro e santo, mais uma parte, né? E o seguinte, aí o que ele falou aqui? Só que nesse caso, ele iria pegar esse pó, né, do incenso, ele iria moer uma parte dele e iria colocar, queridos, na arca da aliança. Foi isso que o Senhor disse. Mesma coisa ele deu de orientação. Ninguém deveria fazer nada parecido nem semelhante, né, com o aroma, porque senão seria eliminado do povo. Assim terminamos capítulo 30. Agora nós vamos pro 31. Daqui a pouco eu sei que você vai ficar chateado, decepcionado, que eu também fiquei. O povo construiu um bezerro de ouro, queridos, enquanto Moisés estava ali, né, queridos, falando com o Senhor, pegando as instruções. Fica firme aí, você vai ver o que o povo fez e por que as coisas acontecem, né, nas escrituras, e o povo muitas vezes não entende por que o Senhor se manifestou daquela forma, por que os homens e mulheres de Deus se manifestaram daquela forma, né, tiveram aquela reação. Segura a mão aí que nós já vamos pro capítulo 30, capítulo 31, 32 e já encerramos hoje, tá bom? Olha só, capítulo 31. Então o Senhor falou com Moisés acerca das pessoas escolhidas para trabalhar nas peças com detalhes que havia pedido. Queridos, aqui então vai começar o Senhor direcionar a quem construiria as peças do tabernáculo. Aí o Senhor disse o seguinte, aqui eu achei fantástico também, porque aqui eu entendo, queridos, que o Senhor realmente escolhe pessoas. E ele está dizendo aqui no capítulo 31 exatamente isso. Ó. Separei aqui até a versão da Almeida, que eu achei ela melhor para poder compartilhar com vocês, ó. Então o Senhor falou com Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado, eu tenho escolhido por nome de Bezalel, o filho de Uri, que é filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Olha que coisa!
E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar e em detalhes de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o filho de Dan, isso. E tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que faça tudo o que eu tenho ordenado. Queridos, aqui é muito poder, porque aqui, continuando, ele vai dizer então o que ele tem ordenado. O que ele pediu para fazer? A tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela e todos os pertences da tenda. Aí continua no versículo 8. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus pertences, com o altar de incenso também. O altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia e a sua base. As vestes do ministério, as vestes sagradas de Arão e dos sacerdotes, as vestes dos filhos, para administrarem o sacerdócio. Olha como é que continua o versículo 11. Bem-vindo, meu irmão, bom dia. Olha só, versículo 11. E o azeite da unção com o incenso aromático. Lembra que nós acabamos de mencionar ele aqui no capítulo 30? E farão tudo conforme eu tenho mandado. Então, queridos, eu achei fantástico aqui, porque o Senhor estava dando as instruções para Moisés de como seria, e não bastando, depois ele também diz para Moisés quem seriam as pessoas já convocadas para fazer então isso, né, queridos? Maravilhoso. Ok, então continuando, o Senhor disse assim, para eles certamente guardarem o sábado, Esse seria um sinal entre o Senhor e os israelitas. Eles vão se lembrar que esse foi o dia que o Senhor santificou, diz a palavra, e continua dizendo o seguinte: quem fizer qualquer obra nesse dia vai ser eliminado. Sabe por quê? Porque essa situação, essa aliança tem que se perpetuar de geração em geração, porque vocês bem se lembram, diz a palavra aqui, o Senhor criou em 6 dias a terra e no 7º dia ele descansou. E só lembrando aqui para vocês, queridos, que o Senhor então nesse caso aqui terminou de falar com Moisés no Monte Sinai e deu a ele então as 2 tábuas, que foi aqui que eu comentei com vocês bem no início da ministração, onde está escrito que essas tábuas estavam em 2 pedras que foram escritas pelo dedo de Deus. Queridos, meu Deus, quando eu li isso aqui, olha, eu fiquei maravilhada, escritas pelo dedo de Deus. Então eu me lembrei da música que eu comentei com vocês, dessa canção maravilhosa do Thales, que eu acho fantástica, Eu acho fantástica tudo que o Senhor faz e a forma que o Senhor se manifesta, Por meio das canções, ministrações, como o Senhor usa as pessoas, Bom, queridos, então é isso, escritas pelo dedo de Deus. Guarda aí quando você ouvir alguém cantando isso, ou alguém orando assim, tá bom? Tá na palavra, tá aqui, tá bom? E já vamos finalizar agora o capítulo 32, queridos. Como vai terminar triste hoje o nosso devocional? Vai terminar. Eu não gostei desse final. Não gostei, mas está na palavra. Vamos falar o que aconteceu. Queridos, então, lembra, Moisés então estava ali 40 dias e 40 noites com o Senhor. O que o povo fez? O povo, queridos, estava orientado. Quando Moisés subiu, Moisés falou: olha, se vocês precisarem de qualquer coisa, tá aqui, tá aqui o povo, vocês vão falar com eles, estão aqui para ajudar vocês, vou subir. Queridos, Moisés foi e não deixou o povo desamparado. Só que o que aconteceu? O povo começou a perceber a demora de Moisés e começou a pressionar quem? Arão. Vou só beber um golinho de água, tá? Queridos, a palavra vai dizer que eles começaram a se reunir em volta de Arão e pressionar Arão, dizendo o seguinte: faça deuses para nós, para nos guiar aqui no Egito. Por quê? Porque aquele homem, falando de Moisés, aquele homem nos tirou do Egito e nós nem sabemos o que aconteceu com ele. Sabia não, Vocês não sabiam não, Claro que vocês sabiam. Ele tinha falado para onde ele ia, vocês sabiam, tá? Para de desculpa. Mas ali o povo tava com desculpa, Se aproximou de Arão ali com essa justificativa. E Arão então, se sentindo pressionado, queridos, falou o que para ele? Para eles: ok, vamos fazer o seguinte então. Vocês vão tirar as argolas das suas mulheres, dos seus filhos, e vão trazer para mim as argolas de ouro. Eu vou derreter, então vou construir um Deus para vocês. Queridos, e foi o que aconteceu. A palavra vai nos dizer que Arão então pega essas argolas, derrete, e faz ali um bezerro de ouro, rapaz.
fez um bezerro de ouro ali. E sabe o que aconteceu? Quando ficou pronto, eles fizeram, foi uma festa. A palavra diz que eles celebraram, sabe? Estavam ali cantando, dançando ali em volta desse bezerro, oferecendo ofertas, oferecendo sacrifício. Só que, queridos, no versículo 7 do capítulo 32... olha o que o Senhor diz para Moisés, preste bastante atenção. Então, no início do capítulo 32, tudo isso aqui acontecendo, Moisés está lá com o Senhor, pegando todas as instruções, e olha o que o Senhor então diz aqui para Moisés: desça, pois o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu havia lhe ordenado. Fez um bezerro de ouro fundido e estão lá oferecendo culto, oferecendo sacrifícios a ele. Além disso, o povo diz: Israel, este é o seu Deus que tirou você do Egito. Porque eles estavam fazendo isso, viu, queridos? O próprio Arão, então, quando entregou ali o bezerro de ouro para eles, né, falou isso. Então tá aqui, ó, o Deus que tirou vocês do Egito. E eles começaram a celebrar, adorar, dançar, fazer oferta de sacrifício ali, queridos. E que coisa triste, o Senhor então já se ligou, falou ali com Moisés para que ele descesse, né, queridos? E que coisa triste, queridos. E a palavra do Senhor também continua dizendo aqui, no versículo 9, olha o que o Senhor falou. O Senhor disse mais então a Moisés: eu tenho percebido que esse povo é um povo rebelde. Eu tenho percebido que esse povo é um povo rebelde. Agora faz o seguinte, me deixe sozinho, o Senhor falou com Moisés, me deixe sozinho, e a minha ira se acenda sobre eles, e eu os destruirei. Depois farei de você uma grande nação. O Senhor falou então com Moisés. Mas, queridos, olha o que Moisés faz. A reação de Moisés foi maravilhosa, e isso me comoveu também. Eu espero que fale com você também. Olha o que Moisés então faz. Moisés então, queridos, suplica, implora ao Senhor dizendo, olha o que Moisés diz ao Senhor. Vou ler para você aqui, versículo 11. Senhor, disse ele, por que ficar indignado assim com esse povo, com o seu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar os egípcios dizer, foi com má intenção que os tirou para matá-los nos montes e para bani-los da face da terra? Volte atrás, eu te peço, e apague a sua indignação. Tenha piedade, desista de fazer esse terrível mal ao seu povo. Lembre-se dos seus servos Abraão, Isaque e Israel, ou Jacó, né? Aos quais você jurou, Senhor, que iria multiplicá-los, a eles os seus descendentes, né, como as estrelas dos céus. E o Senhor disse que daria toda a terra que havia prometido a eles, e os seus descendentes herdarão essa terra para sempre. E a palavra diz, queridos, que após essa oração que Moisés fez, realmente moveu o coração do Senhor, viu, queridos? Porque ele desistiu do mal que faria ao povo, queridos. Ok, então, passado esse tempo, Moisés desce do monte, né, com as tábuas da aliança, com as tábuas da lei, que foram ali escritas, né, de ambos os lados pelo próprio Deus. E, queridos, ele encontra com Josué, e Josué diz para ele que estava ouvindo um barulho lá no arraial, lá no acampamento, né? Pensou até que era um barulho de guerra, né, como se estivesse havendo uma guerra. Mas Moisés sabia que não era, né, queridos? Deus, afinal, já havia falado com Moisés ali. Então, quando eles se aproximaram do arraial, queridos, eles viram o povo dançando em volta do bezerro de ouro, né? E Moisés, queridos, ficou furioso, diz a palavra. Pega e joga as tábuas no chão. Ele jogou as tábuas no chão e ali, queridos, as tábuas se quebraram ao pé do monte. As tábuas que ele acabava de descer com elas do monte. Pois é. Depois, queridos, sabe o que Moisés fez? Pegou esse bezerro de ouro, derreteu. Ele pegou e moeu, né, esse ouro, ficou só um pó, jogou numa água e fez o povo beber essa água, os israelitas, né, beber. E Moisés então chega para Arão e pergunta, mas rapaz, por que você fez um negócio desse? Onde é que você estava com a cabeça para você cometer um pecado tão grande? E ali, queridos, Arão mais uma vez, né, tenta se justificar para Moisés, dizendo, Moisés, você sabe que esse povo é um povo do coração ruim. Eu realmente fiquei temeroso, foi uma pressão muito grande e eu fiquei temeroso que eles me fizessem mal. Então Moisés viu que o povo estava realmente desenfreado e que Arão havia se tornado um objeto de zombaria para os inimigos. O que Moisés faz então? Convoca ali na porta do arraial, perguntando para as pessoas ali
quem é que era do Senhor, quem fosse do Senhor que viesse até ele. E ali, queridos, só se juntaram a ele, diz a palavra, os filhos de Levi. Então, nessa ocasião, ele combinou com os filhos de Levi que todos aqueles que fossem idólatras, né, que os filhos de Levi matassem, queridos. E a palavra diz que nesse dia, mais ou menos 3.000 homens morreram, que os próprios filhos de Levi não pouparam, fossem amigos, fossem vizinhos, eles mataram todos que eram idólatras, viu, querido, diz a palavra. E ali, o que acabou acontecendo? O Senhor então falou aos levitas, né? Moisés falou aos levitas, quer dizer, que naquele dia então eles estavam consagrados ao Senhor e que o Senhor abençoou eles naquele dia, né? Ok, então passado, no dia seguinte, Moisés então fala para os israelitas, né, que eles cometeram um pecado terrível e que ele iria subir ao monte novamente para falar com o Senhor, para que assim, talvez eles tivessem o perdão dos pecados dele. E eu vou terminar já com você aqui agora, só falta o versículo 31 ao 35, onde Moisés então sobe ali para poder falar com o Senhor, né? E o Senhor diz o seguinte para ele, ó, versículo 31. Moisés então vai até o Senhor e diz: o povo cometeu grande pecado, fazendo deuses de ouro. Mas agora, Senhor, eu lhe imploro, perdoe os pecados deles, senão eu peço que me risque do livro que o Senhor escreveu. E o Senhor respondeu a Moisés: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá e conduza o povo ao lugar que lhe enviei, que eu vou lhe falar, na verdade, né? Ao lugar que lhe falei. Esteja certo de que o meu anjo irá à sua frente. Porém, no dia da minha visitação, eu os punirei pelos seus pecados. E para finalizar, o Senhor, então, lança um castigo sobre os israelitas por causa do bezerro que Arão tinha feito. Que coisa, hein, queridos? Muito triste, né? Tá vendo? O povo não foi paciente. Que povo, queridos, esse povo do Egito, tá vendo? E o povo fica falando o que o Senhor fez, mas tá vendo como é que o povo era desobediente? Meu irmão, minha irmã, você que tá me ouvindo aí, tá vendo que o segredo é obedecer? O Senhor tá sempre dando instruções para nós. Nós precisamos obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem falado para que os nossos caminhos sejam bem-sucedidos e para que todas as promessas de Deus e a sua palavra se cumpra e se manifeste em nossa vida, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço para você, um dia de muitas bênçãos hoje em sua vida, tá bom? E amanhã, 6:30 da manhã, a gente tá junto aqui em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã.